Bem-vindo, bem-vinda a mais um programa do canal Em Gotas em Vídeo. Nosso tema de hoje são os tipos de sistema de controle gerencial. Quais são os tipos existentes de controle gerencial? Quais são as características de cada um desses tipos de controle? Que tipos de empresa usa cada tipo de controle e o que é mais apropriado a cada uma? Vamos tentar descobrir essas respostas no programa de hoje? Bom programa! Para responder à pergunta do programa de hoje, que tipos de sistemas de controle gerencial existem? É preciso primeiro lembrar que um sistema é uma maneira pré-estabelecida de desempenhar um conjunto de atividades e que controle gerencial é o sistema usado pela administração para controlar as atividades de uma organização. Revistos esses dois conceitos, não só dá para a gente responder a pergunta do programa de hoje, como também quais são suas principais características. Gomes e Salas, no seu livro Controle de Gestão, apontam que basicamente existem 4 tipos de sistemas de controle gerencial: familiar, burocrático, por resultados e ad hoc, que significa para determinado fim. No livro Controle de Gestão, uma abordagem contextual e organizacional, Gomes e Salas também mostram as características de cada um desses tipos de controle, bem como suas principais limitações. Vamos conhecê-las? Um sistema de controle gerencial familiar é utilizado em empresas em que a menor dimensão ou a estabilidade do contexto social facilitam um controle mais informal. Ele é mais encontrado em empresas que dão ênfase às relações pessoais e onde a liderança assemelha-se à de um pai. A gerência realiza um controle muito centralizado com certa delegação, mas não se atribui muita importância aos mecanismos formais e aos sistemas de controle financeiro. A empresa depende muito da visão do líder e as atividades rotineiras têm uma limitada formalização. Essas são as 6 principais características de um sistema de controle gerencial familiar. Já as suas principais limitações são as seguintes. A empresa tem dificuldades para se voltar para um ambiente mais competitivo quando ela é lançada em um. A empresa vai ter muitas dificuldades para crescer de tamanho, considerando que ela tem um baixo nível de controle, e a fidelidade ao líder, muitas das vezes o fundador da empresa, prevalece em detrimento da eficiência e da eficácia da organização. O segundo tipo é o sistema de controle gerencial burocrático. Ele é utilizado em empresas de grande dimensão, com um contexto social pouco competitivo, pouco hostil e não muito complexo. A gerência baseia-se em normas e regulamentos bastante rígidos, com grande número de cargos de chefia. Existe a delegação, mas com um baixo grau de autonomia. Os sistemas de controle financeiros são sofisticados, totalmente baseados em medidas contábeis, e existem muito poucos instrumentos gerenciais. A cultura organizacional é paternalista e avessa a mudanças, com decisões centralizadas, um tanto fechadas para informações do ambiente externo. E as estratégias normalmente são de curtíssimo prazo. A atenção da empresa é voltada basicamente para as operações. E as limitações desse sistema de controle? Esse sistema diminui a motivação dos empregados, a distribuição do orçamento é mais orientada pela política do que pelo resultado, e a exposição da empresa a um ambiente mais dinâmico e competitivo fica comprometida por sua baixa velocidade de resposta. O terceiro tipo é o sistema de controle gerencial por resultados. Ele é utilizado em empresas de grande dimensão que estão submetidas a um contexto social muito dinâmico, hostil e complexo. A sua estrutura é descentralizada em centros de responsabilidade, baseados em sistemas de controle financeiro com grande formalização, com critérios contábeis e não contábeis. A estratégia formalizada é com ênfase no curto prazo e no mercado.
A gerência se utiliza de sistemas que interligam as estratégias, as diretrizes, as metas, com um plano de incentivo baseado nos resultados, abrangendo preço de transferência e um orçamento profissional. A cultura desse tipo de empresa é voltada para resultados através da avaliação de desempenho dos centros de responsabilidade. E seus principais limitantes são a definição clara do horizonte temporal, se vamos trabalhar a curto, médio e longo prazo, muitas vezes é obscura. A fragilidade do próprio conceito de resultado, muitas vezes mal definido, pode reduzir a motivação e a participação das pessoas no processo de obtenção destes resultados. E a definição dos mecanismos de controle necessita da participação das pessoas envolvidas, o que não é simples ser realizado. Por fim, existe o sistema de controle gerencial ad hoc, que significa para determinado fim. Esse tipo de sistema é utilizado em empresas de dimensão regular, que operam em ambientes hostis e bastante complexos. Ela se utiliza de mecanismos não formais para promover o autocontrole, desenvolve-se em estruturas bastante centralizadas, utilizando-se pouco das medidas financeiras. Esse tipo de sistema de controle é encontrado em atividades pouco estruturadas realizadas por pessoas de alto nível de profissionalização, como, por exemplo, um grande evento como os Jogos Olímpicos, uma reunião dos países mais ricos do planeta, coisas assim. A gerência é empreendedora e busca consenso entre os seus comandados, uma vez que a cultura é bastante individualista. Suas principais limitações são as seguintes: difícil implementação fora dos segmentos de design, publicidade, consultoria, escola de negócios. A falta de atividades rotineiras dificultam a formalização dos processos da empresa e, consequentemente, a transformação das inovações criadas em negócios. Então, com que tipo de sistema de controle gerencial sua empresa trabalha? E qual seria o tipo ideal para ela? Reflita sobre isso. Esse foi o nosso programa de hoje. Se gostaram do programa, cliquem na mãozinha, transformando-a em azul. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, é muito importante para nós. Visite a Amazon e conheça os nossos livros, alguns deles já em formato Kindle. Conheça também nossos cursos na Udemy, caso queiram se aperfeiçoar mais no tema do programa. E não se esqueçam que a PUC estará lançando em agosto um programa de ensino à distância de 9 cursos, boa parte deles preparado por ex-professor. Espero vocês no nosso próximo programa. Até lá!